Muito bem, hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2021. Nós tivemos mais uma semana bastante agitada aqui em Brasília, mais uma semana de CPI, mais uma semana de votações com jabutis, que foi o golpe do fundão ontem, mais uma semana tumultuada, corrida, com essa história toda do estado de saúde de Jair Bolsonaro, notícias pesadas, notícias ruins, mas que é o nosso dever como jornalista manter você sempre bem informado. Então, neste momento, o Papo Antagonista se dá o direito de ter uma conversa mais leve, um pouquinho fora do script, não entrevistando nem deputados, nem senadores, nem ministros, mas um artista brasileiro, o Saulo Laranjeiras, que já está conectado conosco, não é isso, equipe? Muito Olá, boa noite, querido. Saulo. Seja bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, é um prazer falar com você, querido. O prazer é todo nosso, a alegria é toda nossa, seja muito bem-vindo ao Papo Antagonista. Eu comentava antes de vir para o programa de hoje com a minha esposa, Saulo, se você me permite dizer, eu falei, pra você ver como é que são as coisas, eu já ri tanto de João Plenário na televisão e hoje vou ter esse privilégio, essa alegria de conversar com o Saulo, que é o artista dono desse personagem. É uma alegria, Saulo. Prazer é todo meu. Eu sei que as perguntas que eu vou lhe fazer, você já deve ter respostas assim prontas, tanta gente já lhe perguntou, mas para a nossa audiência que está nos acompanhando, eu preciso refazê-las. Como e quando surgiu esse personagem do deputado João Plenário, Saulo, por gentileza? Olha, Diego, esse personagem surgiu na década de 90, num programa que eu tenho aqui em Belo Horizonte, na Rede Minas, chamado Alguma Ação. Um projeto cultural muito interessante, com apresentações musicais, já está fazendo 33 anos. E além das apresentações musicais, sempre tinha reportagens, e tem reportagens sobre meio ambiente, a cultura popular, que é onde eu milito muito, eu estou sempre muito envolvido com a cultura regional. Eu sou do Vale do Jequitinhonha e defendo muito essa bandeira de respeitarmos, e preservarmos a nossa cultura popular. E daí, meus outros personagens que eu tenho se apresentavam sempre nesse programa. E aí surgiu a ideia de fazer o deputado. Mas aí era um desafio, porque já existia o Justo Veríssimo, do nosso querido mestre, o maravilhoso Chico Anísio. Então foi um desafio muito grande fazer um personagem político corrupto, né? E aí, como a minha infância foi permeada com a presença de políticos muito carismáticos, e histriônicos e tal, populistas, então eu desde criancinha já brincava, meu pai me colocava em cima da mesa e eu ficava imitando os políticos, Xerife Kubitschek e tal, Zé Maria de Alpinim. E aí chegou o dia de eu falar, puxa vida, eu vou enfrentar esse desafio e fazer um personagem corrupto, mas diferente do Justo Veríssimo. Um personagem engraçado, meio chapliniano, brincalhão, careteiro, que até criança gosta e tal. E o tema política no Brasil é a pauta do dia, sempre, de muitos anos para cá, sempre foi a pauta do dia. Então, resolvi fazer o personagem. Aí eu fui no Jô Soares, fui no Jô e tal, apresentar o personagem, o Carlos Alberto de Nóbrega viu, entusiasmou muito, me chamou e tal, e falou, Saulo, vamos colocar esse personagem na praça, vai ser muito bom e tal. Aí eu comecei na praça e já estou aqui há 25 anos com o personagem João Plenário. Já passei por Mensalão, por tudo que você puder imaginar, Anões do Orçamento, tudo isso. Esse deputado é reeleito demais, hein, Saulo? Infelizmente, né, eternamente eleito. É isso mesmo. Diego, antes mesmo de ser jornalista político, eu sempre gostei de ver propaganda eleitoral, propaganda gratuita, não por interesse, mas para me divertir, para rir um pouco. Eu rio muito mais do que levo a sério. Infelizmente, isso é um reflexo da nossa política. Você gosta de ver propaganda eleitoral, Saulo? Você assiste, mais do que isso, você acompanha o noticiário político, você assiste TV Câmara, por exemplo? Ah, não tenha dúvida que os personagens João Plenário surgiu dessa observação, principalmente dos horários eleitorais, que era muito engraçado e tal, mostrava a cultura brasileira, né, as características dos políticos do Sul, do Nordeste, de Minas e tal. Então era um prato cheio, uma fonte de inspiração incrível, sem dúvida alguma. Quanto à questão de acompanhar o
o que está acontecendo hoje no Brasil é inevitável, né? A gente está vivendo a cada dia informações e fatos que não tem como a gente ficar alheio ao que está acontecendo no cenário da política brasileira, sem dúvida alguma. Saulo, são 25 anos desse personagem na televisão, na Praça é Nossa, do SBT. A pergunta também básica de jornalista, mas é curiosa. Você já foi abordado na rua com gente que leva muito a sério e que acha que você é o João Plenário e vai brigar, vai cobrar, vai xingar? Não, não, sempre sou abordado, sem dúvida alguma. Mas o pessoal sabe que é uma sátira, que é uma brincadeira do deputado e tal. Evidentemente sabem também que eu estou generalizando que todos os políticos tenham o perfil do João Plenário, lógico que não e tal. Mas eles brincam, são generosos, incrivelmente generosos. Sempre Saulo, deputado, né? Eu estou dirigindo, deputado, eu tomo aquele susto, deputado, voto no senhor, então estou com o senhor, é isso aí e tal. Então, todos, sem exceção, são muito simpáticos ao personagem de João Plenário, por conta, talvez, do histrionismo dele, da enrolação que ele faz e tal. Então, as pessoas não têm sentido levar a sério, não é? É um personagem que traz uma realidade dos bastidores da política brasileira, que acontece naturalmente aí para todo mundo observar e tal. E pelo jeito você atende bem aos seus eleitores, né? Ao contrário de deputados aqui em Brasília, até conto essa curiosidade, você deve saber disso, conto para a nossa audiência, que há uma coisa que todos os jornalistas aqui em Brasília sabem: quando o deputado ou o senador não quer falar com a imprensa, no Salão Azul, no caso do Senado, e no Salão Verde, no caso da Câmara, eles pegam o celular, ó, e fingem que estão falando, e saem do salão todo falando no telefone para não ser abordado pelos jornalistas. O seu caso não, você atende todo mundo bem, né, Saulo? Com certeza, com certeza. Estou sempre atento, sempre disposto e tal, sem dúvida alguma. Quer dizer, eu não, o deputado João Plenário, mais do que nunca ele atende às reivindicações, com toda certeza, porque é de interesse dele mentir, né? Porque a coisa do político populista, descompromissado com qualquer causa e tal, o importante é mentir, prometer e está tudo certo. Né? Uhum. Você tem contato na sua vida pessoal com deputados de verdade, com deputados federais, alguém da família, algum amigo que é deputado, e o que eles acham desse personagem? Eu tenho muitos amigos, deputados e tal, conhecidos também, mas acontece uma coisa curiosa, nos aeroportos da vida, quando eu estou lá no saguão e tal, sempre um deputado aparece e tal, pô, Saulo, é isso aí, quer dizer, aquela coisa, não estou dizendo, você não está falando de mim, imagina, eu jamais, eles não vestem a carapuça, imagina, Saulo, que coisa maravilhosa, é isso aí, tem que detonar, tem que falar a verdade, a realidade política brasileira, olha, maravilha, parabéns, hein, colega, beleza, deputado, aí brinque e tal, não existe nenhuma resistência, nem conflito, muito pelo contrário, porque, evidentemente, é um personagem humorístico, né? Saulo, o título do nosso programa hoje é Rir para não chorar, não somente por essa nossa conversa que nós teríamos, mas por todas as notícias que eu dei aqui antes da sua participação. Você é dos brasileiros que ainda confia um pouco na essência desse clichê de que às vezes é preciso rir mesmo e o humor tem esse papel, não de nos alienar, mas pelo contrário, às vezes de nos colocar ainda mais a par da dura realidade que nós temos. Sem dúvida alguma, a emoção de rir é extremamente poderosa e necessária para o nosso espírito, para o nosso bem-estar, para a gente conduzir a vida melhor, saber lidar com as outras pessoas e tal, vivenciar a emoção do humor, de sorrir e tal. Puxa vida, quanta gente manda mensagens para mim e fala, Saulo, eu estava em total depressão e de repente eu vi o deputado, me fez um bem danado e tal, eu costumo ver no YouTube. Então, o sorrir como disse o Paulo Gustavo, um ato de resistência importante, necessário, traz alegria, como a arte em si, né? A música, o teatro, a dança, o cinema, tudo isso é muito importante para que a gente possa deixar aflorar o melhor da gente. Né? Então, o humor faz com que a gente se equilibre, fique mais feliz, né? Com a vida e tal. Sorrir, puxa vida, quando eu deparo com uma piada, um colega ou um humorista qualquer que me
pega mesmo, pega na veia, puxa vida, eu fico ali me deliciando ali, não é só o momento que você curte, você fica lembrando, vê outras vezes e tal. O humor é muito necessário, muito importante. Tem muita gente aqui no nosso chat já te parabenizando, dizendo que ri bastante do personagem João Plenário. Alguns, obviamente, já estão lançando o João Plenário para 2022, como uma provável terceira via aí. Tem gente perguntando se o senhor tem algum parentesco com o ministro Gilmar Mendes. Não tem, né, Saulo? Não, não, não tenho, não tenho. É uma coincidência, assim, é realmente ah, a minha fisionomia é lembrar o Gilmar Mendes, mas não tenho nenhum parentesco com ele. Para a gente concluir essa conversa com o Saulo Laranjeira e começar a conversar um pouquinho com o João Plenário, eu queria que você também falasse um pouquinho dos outros trabalhos que você desenvolve, Saulo. Você não é só o João Plenário, né? Eu dei uma pesquisada e me surpreendi positivamente. Você canta, você dança, você sapateia. O que mais que você faz, Saulo? Roda Bamba, né? Globo da Morte e tal. Não, realmente, eu comecei como cantor, cara. Comecei como cantor e tal. Tenho uma carreira como cantor, como compositor também. Tenho alguns CDs gravados, tenho DVDs e tal, mas sempre muito dentro do universo da cultura regional. Tá certo que eu canto também coisas do Clube da Esquina, do Milton Nascimento, do Lenine, Chico César, esses repertórios todos me interessam muito. Mas eu sou um militante na área da cultura popular. E aí surgiu na minha vida essa coisa maravilhosa, que é esse programa, que é um registro cultural muito interessante para Minas e para o Brasil, um acervo audiovisual importante. E, e surgiu, naturalmente, ao longo da minha carreira, foram surgindo os personagens e tal. Então, o humor começou a fazer parte também da minha carreira, de maneira intensa mesmo, é tanto que muita gente não sabe que eu canto, ou que eu sou um artista também dramático, tenho participações em determinados projetos, não só de cinema, como de teatro, não só como humorista e tal, mas o João Plenário roubou a cena, o humor roubou a cena, sem dúvida alguma, e as pessoas me conhecem mais como um humorista, Saulo Laranjeira. Mas os meus projetos são bem extensos, assim, eu tenho uma trajetória importante com projetos na área da cultura popular, tive a oportunidade de desenvolver um projeto belíssimo com nosso querido Lima Duarte, né? Que é um grande conhecedor de Guimarães Rosa, e eu também sou, né, gosto demais e mergulho muito na obra do João Guimarães Rosa, e nós fizemos, na década também de 90, 2000, por ali, um projeto chamado Sertão Sertão, baseado na obra Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Fizemos uma temporada em São Paulo, viajamos pelo exterior também, pelo interior do Brasil e tal. Então, eu tenho esse pé na questão da nossa cultura regional, da nossa cultura popular. Esses são meus segmentos, assim, né, que eu tenho como artista. Legal. Saulo, eu vou me despedir do Saulo, e depois, daqui a pouquinho, a gente vai entrevistar o João Plenário. Você que está nos acompanhando, não sai daí, vai deixando o seu like, vai compartilhando o link, mas eu queria agradecer a sua disponibilidade, agradecer, eu fiquei imaginando, né? Eu falei, olha, eu tive essa ideia, consegui convencer aqui a turma em Brasília, uma ideia inusitada de entrevistar um personagem de humor dentro de um programa jornalístico de política, né, que é o antagonista. Até fiquei pensando, o que o Saulo vai achar quando chegar para ele a notícia de que tem alguém do antagonista querendo entrevistar o João Plenário. Mas eu agradeço muito a sua disponibilidade e agradeço por você ter aceito o convite. Perfeitamente. Eu aceitei, entendendo que é uma vitrine, né, interessante e tal, e estou aqui para brincar com o João Plenário, com todo o prazer e tal, entendendo que é uma plataforma importante, e eu estou disponível para brincar com o nosso Claro, querido. e é interessante demais, porque eu todo dia, né, já estou no antagonista, vai fazer 5, 6 anos, todos os dias eu escuto deputados na minha vida, 10, 15, 20, às vezes 30 deputados no mesmo dia. Então, por isso que eu digo que quando eu vejo o João Plenário, é o meu dia a dia, né? É o meu trabalho. Olha ele aí, ó. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, tira um pouquinho o Saulo. Saulo, obrigado, tá? Muito obrigado. Tira um pouquinho o Saulo da tela, ele vai se preparar agora para ser o João Plenário.
eu vou fazendo aqui um suspense, uma expectativa. Daqui a pouquinho, então, nós teremos a entrevista com o deputado João Plenário aqui para finalizar o nosso Papo Antagonista dessa sexta-feira, 17 de julho de 2021.